escolhido. Gostaria de repetir. E vai, porque este Deus colocou no meu coração a palavra vaso. E a gente lê um pouco, a gente estuda para a gente poder trazer uma explicação melhor para a igreja, para que haja um bom entendimento da palavra. E a palavra de Deus diz que vai, porque esse é para mim o vaso escolhido. E eu orando a Deus, e Deus me trouxe na minha mente 3 tipos de vasos. Gostaria que a igreja guardasse 3 tipos de vasos. O primeiro vaso a qual Deus colocou no meu coração é o vaso vazio. Gostaria que a igreja disse comigo: vaso vazio. Por favor, de novo: vaso vazio. Esse é o primeiro tipo de vaso que Deus colocou no meu coração. E esse primeiro tipo de vaso está lá no livro de Gênesis, quando Deus fala que faça o homem a minha imagem e semelhança. Acredito eu que Deus pegou o homem o pó da terra e foi fazendo o homem, e foi criando, e se tornou um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. Portanto, esse é o primeiro vaso. Mas irmão, você vai levar um vazio. Calma, não chega lá. E Deus, ao encher esse homem chamado Adão, ao transformar a unção sobre aquele homem, Deus ele dá um livre-arbítrio para o homem e ensina o homem o que ele não deve fazer. Mas nós conhecemos a história que Adão, o homem criado por Deus, entrou dentro dele os sopros seus e encheu aquele homem com o Espírito Santo. Ele pôde falar, andar, caminhar, pôde sentir a presença de Deus na sua vida. Certo momento, Deus cria uma mulher para estar ao seu lado, e com aquela mulher ele torna uma família e ficam felizes ali. Mas antes disso, houve uma desobediência, e através dessa desobediência, toda a humanidade, dos dias de Adão até os dias de hoje, são vasos vazios. Por que, irmão? Porque são criaturas de Deus. Eu sou vaso, mas aqui o ímpio também é vaso. Ele é criado por Deus, foi feito pelas mãos de Deus. A nossa matéria não é melhor que a matéria daquele que está, mas o que há dentro de mim, o que há dentro de você, isso que faz a diferença. E o primeiro tipo de vaso de barro é o vaso vazio, que pegou, que desobedeceu a Deus, e que deixou o caminho de Deus quando Adão e Eva comeram do fruto daquela árvore e começaram a enxergar e começaram a tomar parte vítimas, porque a presença de Deus tinha fugido da vida deles. Ei, eu quero dizer algo para você aqui nesta noite: se você entrou como criatura de Deus, pode ter certeza que a oportunidade de você levantar as mãos e dizer: eu aceito esse Jesus que está aqui nesta noite. Essa é a sua oportunidade. Gostaria que a igreja repetisse de novo: vaso vazio. Quantos concordam comigo que é vaso vazio? Não, que vocês são vaso vazio, mas que nós, que não estamos dentro da presença de Deus, nós, como um mundo aí fora, somos vasos vazios criados por Deus. Quantos concordam até agora na leitura? E no meio da caminhada da Bíblia, voltando para o tempo do livro de Atos, nós olhamos aqui a trajetória de um homem que perseguiu os crentes, que é Paulo. Paulo ele perseguiu os crentes. E a Bíblia nos diz que do pecado que concedeu a minha mãe, então todos temos a certeza que nós nascemos do pecado. Ainda que
Levantar-se uma mulher de Deus, uma profetisa, ou um profeta de Deus. Ainda que você dissesse, o meu filho vai ser um grande homem de Deus. Se você não criar ele da casa de Deus, pode ter certeza, ele não vai seguir o caminho de Deus. Porque não, a Bíblia não teria dito que para a gente ensinar a criança no caminho que deve andar. Porque eu falei que eu tenho a promessa, ainda que você tenha a promessa de Deus. Deus pode prometer desde o ventre ou depois do ventre, mas você tem que ensinar a criança no caminho que deve andar. Por quê? Porque se não andar no caminho de Deus, ela vai ter um vaso vazio de qualquer maneira, ainda com a promessa de Deus na sua vida. Quantos aqui conhecem pessoas que nasceram no meu evangelho? Pessoas que foram cheias da presença de Deus, que outrora estavam pregando a palavra, que outrora estavam louvando a Deus, que outrora estavam servindo aqui na casa de Deus, e todo mundo todo conhece, levanta a mão. Eu conheço, você também conhece pessoas assim, que estavam adorando a Deus, e agora estão no mundo, estão vasos vazios. Porque em meio à tribulação que todos passam, todos nós passamos, em meio a essa situação, acredito eu que o Deus, o Todo-Poderoso, ele pega nós debaixo das suas mãos e começa a moer as nossas vidas e começa a falar, olha, eu vou fazer você passar por essa prova, e Deus começa a testar a gente, começa a testar o crente, aí o crente fala, eu estou vivendo tribulação, eu estou vivendo a luta, eu estou vivendo a dificuldade, mas deixa eu dizer algo para você, aqueles que estavam lá fora, e os que estavam aqui, eles não aguentaram a opressão do mundo, não aguentaram apontar o dedo na sua cara e falarem mal deles, mas pense que você não está aqui nessa noite, que está suportando isso, que Deus está te quebrando, e se não te quebrar, nesta noite, eu quero te pregar o Evangelho, porque Ele me deu essa palavra, está falando com você nessa noite. Aleluia! Porque nós passamos um processo na qual Deus está testando a vida do crente. Mas Deus não deixa de fazer o mal. Não. Ainda que afastasse do caminho, ele desistiu da caminhada. Deus teria que fazer o mal, mas ele prefere seguir o mundo, ele prefere seguir as coisas do mundo, ele prefere se encher das coisas do mundo, de bebidas, de drogas, de prostituição. Aí eu falo que ele está cheio de mentira, de ódio, de falar, de todas as vezes tem que haver um crente falar a palavra de Deus ali. Eu entendo a palavra de Deus. Quantos acharam crentes assim nessa noite? Quantos já acharam crente? E você chega para pegar a palavra de Deus para ele e falar, pai, eu conheço. Deus veio, ele bate o peito, mas está no mundo, não tem força para voltar, porque ele se encheu do pecado do mundo. Ei, igreja, nós somos vasos cheios da presença de Deus, nós somos vasos de Deus, nós temos que estar cheios da presença de Deus, para anunciar a palavra de Deus, para ele dizer, eu vou anunciar a palavra de Deus. Eu vou anunciar a palavra de Deus. Glória a Deus. É que nem aquela árvore do justiça. Aleluia, se jogar pedra, o fruto vai cair. Aquela pessoa vai pegar aquele fruto, sabe que vai sair aquele fruto? Vai sair confiabilidade, vai sair credibilidade, vai sair paz, vai sair fé, vai sair esperança, vai sair. Quanto mais tacar pedra em você, meu amado, não saia da presença de Deus, permaneça, porque ele vai tacar pedra e vai surgir um novo fruto na sua vida. Glorifica Deus, igreja. E no meio da caminhada, a gente conversou com um homem que, para mim, ele é um exemplo, ele não é um pregador. Não, ele disse não. Mas ele é um homem de Deus, meu pai. Ele é pequenininho, mas é um homem de Deus. Levanta aí. Olha lá. Levanta. A mão já. E ele me disse, há muito tempo atrás, não sei aproximadamente como tempo faz. Ele falou, alô, eu tive uma visão de Deus. Graças a Deus, Deus deu uma visão aí, uma visão. E ele falou, alô, eu vi que eu estava andando numa estrada. E nessa estrada existiam vasos de barro, vasos todos tipos.
vaso pequeno, vaso médio, vaso grande. E ele começou a falar que Deus tocava no seu coração e falava: olha, filho, está vendo esses vasos? São missionários, são obreiros da casa de Deus, são cooperadores, são pastores, são homens e mulheres de Deus, e um dia estavam no caminho e estão nas estradas da vida aí, ó, sofrendo, ei. Deus nesta noite manda dizer para você que eu estou aqui nesta noite e que se encontra assim. Talvez você está sentindo abandonado lá para sul de Candarais. Deus está falando para você que é nesta noite que Ele quer te encher. Já saiu o abandono. Ele quer te encher da sua presença, do teu espírito, e jamais você vai se sentir abandonado, jamais você vai se sentir excluído, porque Deus vai te encher nesta noite da sua presença, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de E Ele falou aqui, vários vasos. Aleluia! Os vasos pequenos são operadores, membros, e seria o que cargo pastoral. Amém? Nós temos que passar um processo de passar. Para que nós pudéssemos ter um vaso maior, mais cheio da presença de Deus, mas eu vou chegar nesse lugar, a mensagem não é, mas eu vou chegar lá. Portanto, a igreja entendeu o que é vaso vazio? Não. Vou explicar de novo, quem é adulto não entendeu. A igreja entendeu o que é vaso vazio? Glória a Deus. Porque o vaso natural, que é o vaso alimento, ele só serve para ser. O vaso comum só vai ser cheio. Mas nós, quando estamos na presença de Deus, nós somos cheios, nós somos vasos vazios, mas para ser cheios da presença de Deus, como nós compramos na casa dele. E o segundo tipo de vaso, rapaz, a gente está cheio, são os vasos cheios da presença de Deus. Qual é o vaso cheio da presença? Aleluia! O segundo tipo de vaso, eu quero repetir: vaso cheio. Rapaz, o vaso cheio, ele é alegre. Ele vem com o corpo com chuva, mas vem alegre. Ele vem da casa dele e fala: Senhor, fala comigo. E ele está acreditando que Deus vai falar, porque ele quer ser cheio. Então ele vem, fica: não, eu quero ser mais, eu quero ser cheio, esse vaso cheio. Como tem vaso cheio? Cadê o vaso cheio na presença de Deus? Não fica. O segundo tipo de vaso é vaso cheio. Rapaz, ele topa tudo. Ele topa, está depois daqui, o nome dele, ele topa. Esse vaso é obediente. Esse vaso ele acredita na hierarquia. Porque esse vaso cheio não acredita na hierarquia, não. Ele sabe tudo. O pastor está por fora. Tem vaso cheio que é simplesmente. Mas ele não deixa de ser o nome de Deus. Impossível falar: esse vaso não é o nome de Deus. Mas ele é meio plano às vezes, mas é vaso. É cheio. Ele é meio chato às vezes, mas é vaso, é cheio. Ele está na mão de Deus, ele ora, ele busca Deus. Impossível que não seja cheio. Ele perdoa, é cheio. Ele ama, ele é cheio. Aleluia. Se ele fica na casa de Deus e glorifica a Deus, ele é cheio. Portanto, o que eu quero dizer a respeito do vaso, do segundo vaso, a qual Deus colocou no meu coração, o segundo vaso é eu, é você, nós somos vasos de Deus e nós estamos aqui nesta noite para glorificar a Deus. Todos estão aqui nesta noite para glorificar, para exaltar a Deus. E tem até aquele vaso que mostra para Deus, mas é fácil, é cheio. Talvez eu venha batista, mas é cheio. Quem vai jogar cima? Porque uma vez eu e meu irmão, nós fomos para a igreja batista tradicional há muitos anos, e nós fomos criticar o louvor lá.
fazem palmas, eles são alegres, eles glorificam a Deus. Mas o pastor olhou para nós e disse, pode ver, na época que nós fazemos lugar, o irmão pegou o nome da Assembleia, né? Mas o pastor ficou aquele irmão da Assembleia, irmão. Aí o pastor falou, olha, no meio da pregação ele parou a palavra, no meio da mensagem, o pastor batista tradicional, ele falou assim, ó, vocês que são evangélicos, eu já vou pintar o meu. Vocês que estão na igreja, que levam a língua, vão falar da glorificação daí, por quê? Ele entende, ele respeita a hierarquia, que o homem de Deus, pregando a palavra ao altar mais cheio, quem me dera, irmão. Uma coisa eu quero deixar com vocês, irmãos. Pessoas aqui na igreja, tiram a Deus, nos dízimos, na oferta, no culto, busca a Deus, participa dos cultos, nunca diga para essa pessoa, levanta as vidas, nunca diga. É cheio. Sabe por quê? Eu entendo que Deus, quando ele começa a pegar o vaso da vida, ele começa a moer na mão. Ele vai na intenção, ele vai na revelação, na profecia que um dia ele foi escolhido como Paulo foi escolhido. Ananias, se eu não me engano, ele estava com medo de entregar, de liberar e orar a mão sobre Paulo. Porque Ananias, ele falou, não vou não. Aquele homem é massacre, aquele homem mata o crente. Talvez ele está armando até uma cilada, acredito que o Ananias falando, ele deve estar armando uma cilada para pegar a gente. Eu não vou lá não, mas quando o outro ouvir a palavra de Deus, o vaso cheio, ele obedece. Ainda que Deus te mande na prisão, te mande na porta da favela, te mande aonde for, pregue a palavra de Deus, porque o vaso cheio prega sem medo, ele fala, ele anuncia, ele não quer um curso dele, sem vergonha, que fala em estranha, de levantar a mão, de agradecer a Deus, sabe por quê? Porque ele é vaso cheio, assim como Ananias, assim como aquele homem que foi levar a sua mão para a cabeça de Paulo, um homem que matava os crentes, um homem que planejava acabar com todos os crentes, ele obedeceu a voz de Deus, a voz de Deus. Glória a Deus. E nós estamos aqui para obedecer a voz de Jesus. Aleluia. E ainda que nós, como igreja, respeitamos o vaso, respeitamos o vaso vazio, no sentido de anunciar a palavra de Deus, pode ter certeza de uma coisa. Eu cheio, você cheio, anunciando a palavra de Deus a todo instante, não se dobrando para que o vaso vazio é palavra, mas a todo instante anunciando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, pode ter certeza de alguma coisa, que vai respigar nele, o azeite que sai do peito vai respigar nele, ele vai olhar para trás e vai falar, é verdade, eu preciso ser cheio da presença de Deus, no nome de Jesus, Deus me autoriza a dizer essa noite, e Deus está enchendo pessoas para pregar a palavra, para parentes, para amigos, para marido, para esposa, e você tem a autoridade de Deus para você pregar, porque ele vai ouvir a sua palavra, porque Deus que vai te dar o azeite, o óleo, e você vai falar, e vai ter fogo, e vai trabalhar na unção, e ele vai estar glorificando a Deus, ela vai estar glorificando a Deus, e o nome de Jesus vai continuar sendo glorificado. Eu brinco essa noite. Se é que entrou um vazio aqui nessa noite, Senhor, foi o Senhor que mandou que ele entrasse no nome de Jesus, pela autoridade do Senhor, pastor Rubens, pela autoridade do Senhor de Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu profetizo que nós vamos sair daqui nessa noite cheio, cheia, 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 cheia. Nós precisamos
do contexto da palavra de Deus, que vaso vazio é perdido, que vaso cheio. Rapaz, só veio luta na minha vida. Rapaz, vamos fazer uma patroa. Para que dificuldade você tem alguma coisa? Dificuldade com luto que a gente vai ter na vida. Porque a gente tem de Deus. Porque o papai que Deus esteja moldando ele. Moldando ele, eu estou moldando, eu estou moldando. Bem, eu não vou dizer para você que eu estou moldando você. Essa substituição, e essa luta da situação não é para sua morte, não. Nossa substituição, o Espírito Santo de Deus, me fala aqui nessa noite, que tem pessoas aqui que estão passando por lutas grandes, não lutas pequenas, mas Deus manda te dizer que o jugo é suave, o fardo é leve, você suporta! Deus sabe o quanto que eu sofri essa semana. Deus sabe o quanto que o diabo me atacou de várias maneiras. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Ei, Deus vai te encher no Espírito Santo. E você vai dizer, vai descer e vai levar para você a sua vitória. Glória, 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 aleluia. O nome de Jesus. Glória a Deus. Ele está no centro. E olha, eu gostaria de compartilhar com a igreja Jeremias 18, vamos lá. O vaso do oleiro. Olha o que Deus diz a Jeremias a respeito da nação de Israel que estava se desviando do caminho de Deus, que estava se perdendo no meio das lutas. Deus ele fala para Jeremias como um profeta, ele fala, olha a palavra do Senhor dizendo a Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias, portanto, descia a casa do oleiro, Evite lá estava fazendo a sua obra sobre a glória. Mas o vaso que ele fazia, o vaso de barro, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme bem me pareceu. Ei, eu quero te dizer nesta noite que Deus está quebrando você para te fazer um vaso novo. Deus está quebrando você, não a sua vida espiritual, não. Deus está quebrando a sua vida financeira, não. Deus está quebrando você para te fazer um vaso novo. Ei, é impossível Deus quebrar a nossa vida espiritual, porque se Deus de nós fé, não tem como nós quebrar a fé contra a outra, a fé vem de nós. Por isso que eu digo para você, que um vaso estava na mão do oleiro, estava na mão do oleiro. E vai sair quem é oleiro? É Deus. Glória a Deus. Quem é oleiro, igreja? Deus. Portanto, nós como igreja estamos nas mãos de Deus. Portanto, a humanidade, o mundo pode estar nas mãos de Portanto, o mundo escolhe pesados, cheios das porcarias do mundo. Portanto, nós podemos ser levados cheios da presença de Deus. É interessante que o vaso caiu da mão do oleiro. Deus se distraiu e fulano que estava caindo. Jogar tudo Deus não. Felizmente. Deus permitiu que ele caísse para que ele se tornasse um vaso novo. Ei, a sua situação é para você se sentir caído, é sim, mas se Deus quer fazer de você um vaso novo, é
Senhor amado, como